Olá, muito bem-vindos ao canal Rock and Roads e hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, de bastante debate nas rodas e nos encontros de moto ou até mesmo de carro, como planejar uma viagem sobre duas rodas ou sobre quatro rodas. As chamadas road trips, que são tão famosas nos Estados Unidos e felizmente estão ficando populares também no Brasil e mundo afora. Vantagens são inúmeras de fazer uma road trip. Na verdade, é uma troca. Você deixa o conforto de entrar no avião e chegar no seu destino depois de algumas horas, mas você curte, por mais clichê que possa ser, você curte a jornada, você curte o caminho, você pega um desvio e pega um roteiro, uma estrada alternativa e passa para um lugar que do contrário você não conheceria, que você não passaria. Você curte cada quilômetro devorado a despeito da dor nas costas, da dor nas juntas e do cansaço. Mas como fazer esse planejamento para que isso possa sair mais de acordo e com menos susto? Bom, eu tenho mais de 100 mil quilômetros feitos de viagem pela América Latina, depois mais de outros 50 mil quilômetros feitos de viagem fora, Vietnã, Estados Unidos, Costa Leste, Oeste, seja de carro, a maior parte disso de moto, mas algumas delas de carro também. E como eu me planejo? Então, nesse primeiro vídeo da sessão de como planejar uma viagem, eu queria trazer para vocês o que para mim é o ponto mais importante, que é o psicológico, o mindset. O comportamento é muito específico e eu acho que a frase é quase que uma frase de Sócrates, é conhece-te a ti mesmo. Então a primeira coisa para você fazer uma viagem é você saber que tipo de viajante você é. Então você é uma pessoa mais sistemática, mais planejada, mais regrada, ou você é uma pessoa mais solta, que é mais apegada à liberdade? Eu acho que essa é uma grande troca da vida como um todo, seja de relacionamento, seja de emprego. É a grande troca entre liberdade e segurança. Para você ter uma coisa, você precisa abrir mão da outra. E por que eu estou falando isso? Você pode fazer uma viagem, um planejamento, e depois procura aqui nos nossos vídeos a planilha, eu vou mostrar com detalhe como eu faço esse planejamento da planilha, nos detalhes, mas você pode fazer e seguir a risca e fazer sua viagem ser exatamente conforme planejado. Você pode sair de casa com todos os hotéis reservados, com todas as estradas e postos de gasolina mapeados, com todas as latitudes e longitudes dos pontos que você quer parar. Ou você pode mais ou menos definir um roteiro, um destino, ou se quer definir um destino e sair adaptando no meio do caminho. Acho que o mínimo de planejamento, para quem tem limitação de tempo ou recurso financeiro, é sempre importante. Se você precisa voltar para o seu chefe, para o seu trabalho, numa determinada data, é legal você ter mais ou menos um planejamento e uma ideia para que você não se frustre, para que você não precise voltar quando você estava próximo do seu destino, nem chegou no ponto que seria um ponto legal, que você não perca tempo. Agora, tudo depende muito. Se a ideia for só rodar, for só conhecer, tá legal você sair sem destino e vai montando o destino no meio do caminho. Então, essa é uma primeira coisa, eu prefiro ter um planejamento maior, mas de qualquer forma, a segunda dica que eu dou, além dessa de se conhecer, de saber se você é uma pessoa mais planejada ou não, é cuidado especial com feriados e datas comemorativas. E as datas comemorativas e feriados não necessariamente são só no seu país de origem ou na sua cidade de origem. Então, às vezes você faz uma viagem, você fala, é tranquilo, não é feriado, não é nada, vai estar tranquilo de achar lugar, de achar hospedagem, de achar hotel. E você chega à cidade, está tendo um evento, está tendo um encontro, ou é um feriado local, regional naquele estado ou naquele país, para quem vai viajar para outro país, e você não encontra onde ficar, e aí já é tarde, você está cansado. Então é muito importante você dar uma pesquisada, pelo menos nisso, para evitar ser surpreendido. Ou você ter um plano B, né? Depois, no vídeo que eu falo sobre que equipamentos levar, eu comento a importância de ter a tranquilidade que te dá ter pelo menos uma barraca, um saco de dormir na mala, porque se acontece isso, você pelo menos tem onde ficar e não precisa ficar rodando cansado, o que acaba sendo muito perigoso. A outra questão que eu coloco para vocês, uma outra dica pessoal que eu dou, que eu aprendi comigo mesmo, mas que eu acho que é super válido, além da questão de planejar e além da questão de pelo menos dar uma olhada em feriados, em datas comemorativas especiais, que pode sair mais caro ou pode inviabilizar uma estadia, independentemente de você ter planejado a viagem, nunca
deixe de contar com dicas das pessoas que você conhece no meio do caminho. Na verdade, falar com pessoas no meio do caminho é grande parte da viagem, é grande parte da aventura, é um dos pontos mais válidos, é conhecer a cultura, as pessoas daquela região, daquele país. E é falando com essas pessoas que às vezes eles vão falar de algum destino escondido, não tão turístico, que na minha opinião são os melhores, algum bar, algum restaurante que são mais pessoas locais que vão, que geralmente você come melhor, bebe melhor e paga menos. E eles vão dar essa dica para você, né? Ou vão falar de uma cidade vizinha que é legal. Então, falar com as pessoas e ter essa flexibilidade, manter essa flexibilidade na agenda, eu acho que é super legal. E por mais que você seja sistemático, você tenha a sua viagem planejada nos mínimos detalhes, eu acho que dentro do possível deixar ali 1, 2 dias a mais ou a menos para alguma intercorrência na viagem que você possa ter, alguma quebra, algum mau tempo, eu acho que é sempre válido. Então, dica do caminho, pegar dica no boca a boca é sempre importante. E depois eu acho que é pensar um pouquinho que tipo de motociclista você é, né? Então, como é que está teu físico? Isso é super importante, não só a mente, né, mas o corpo. Você é uma pessoa que está acostumada a fazer viagens longas, você é uma pessoa que está acostumada com a sua moto. Eu acho que uma coisa que eu sempre falo é, um tenista, ele nunca vai comprar uma raquete nova às vésperas de uma final, uma decisão de campeonato. Um jogador de futebol nunca vai comprar uma chuteira nova que ele não está acostumado, ele nunca vai usar numa decisão. Então, com moto não tem que ser diferente, tem que ser a mesma coisa. Você não vai comprar uma moto e sair para uma primeira viagem para o Ushuaia para uma moto que você comprou ontem. Eu acho que é legal você se acostumar com a moto, com o equipamento, com a roupa que você tem, com o peso, você aprender um pouquinho sobre a mecânica desse veículo, eu acho que isso é super importante. E também você saber, você começar a treinar, né? Você não sai, um esportista também ele não corre uma maratona logo depois que ele começa a praticar corrida de rua. Então, primeiro ele vai para intervalado, daí ele vai fazer 5 km, 10 km, meia maratona e aí ele vai chegar na maratona. Eu acho que com o motociclismo tem que ser igual, porque é a questão do corpo e a questão da atenção, da mente. Você não vai partir para fazer uma viagem de 500 km como primeira viagem se você não está acostumado. Então faz uma viagem próxima, faz uma viagem preferencialmente acompanhado para você ter uma segurança, pega dicas, pega referências de uma estrada que você conheça melhor e aí aos poucos você vai aumentando, você vai se planejando melhor. Muito dos equipamentos e das dicas que eu tenho hoje foi por tentativa e erro, foi por aprendizado que eu fui tendo, lendo, perguntando e também com as minhas próprias pequenas viagens. Mas se eu erro e se eu tenho uma roupa que não é adequada em termos de impermeabilidade, uma viagem de 200 km, tudo bem, eu me molhei por 200 km. Se eu fiz um planejamento errado e eu estou no meio da Patagônia e eu percebo que minha jaqueta não é bem vedada, eu não acho outra jaqueta para comprar próxima. E aí ficar com o corpo molhado quando a temperatura está próxima de 0 graus é um pouquinho mais complicado. Depois, a questão de o estilo de viagem. Você gosta de viajar sozinho ou você gosta de viajar acompanhado? De novo, a troca entre a liberdade e a segurança. Obviamente, acompanhado, você tem também a vantagem, ter alguém para ter uma ideia para trocar e tudo mais. E tem ajuda. Se você fica uma falta de combustível, qualquer problema que você tenha, você tem alguém para ir até o próximo posto, voltar até você, trazer um pneu, ir até um borracheiro. Se você está sozinho, você depende da boa vontade de alguém ou de uma cobertura de seguro internacional, aí, um plano de seguro que te dê assistência na estrada. Depois também que tipo de estrada que você gosta, né? Então você pode fazer uma estrada cênica, uma estrada montanhosa, ou você pode fazer a estrada via expressa. Então, que tipo de pessoa é você? Que tipo de expectativa? Você quer fazer estradas mais bonitas, mais aventureiras? Na América Latina você vai encontrar muita estrada ainda de rípio, muitos dos pontos de cruzamento entre um país e outro, entre principalmente Argentina e Chile, passando pelos Andes, não são asfaltados, mas são muito bonitos. Você encontra vilarejos, você encontra pessoas muito especiais passando por ali. Mas
tem um inconveniente de dificuldade de abastecimento, dificuldade de infraestrutura. Você não vai encontrar muitas vezes bons postos de gasolina ou um posto como um Graal na beira de estrada. Então é sempre uma troca nesse sentido e por isso que pesquisar é muito importante. E aí, para finalizar, só para não ficar muito longo o vídeo, depois vou fazer mini sessões falando da minha planilha, falando do checklist de viagem, dos itens, mostrando algumas ferramentas que são cruciais para se planejar. Mas vou trazer para vocês, na parte de planejamento, uma visão geral do que eu faço. Então, ferramentas essenciais na minha concepção. Para mim, a primeira coisa é uma planilha básica. Uma planilha básica que eu trago origem, destino, então a cidade de origem, a cidade de destino por dia, passando por, ou seja, a rota que eu vou pegar para ir do ponto A para o ponto B, da origem para o destino, quantos quilômetros essa rota me toma e, muito importante, quantas horas isso me toma. Eu faço tudo isso pela internet, esse planejamento, pelo Google Maps, e as horas para mim são importantes porque, como eu falei, a viagem ela pode demorar eventualmente 200 km, você pode fazer em 2 horas ou menos, ou você pode fazer em 5 horas ou mais, dependendo se for uma estrada de serra, se for asfaltada, se não for asfaltada, dependendo do trânsito, de cruzar por cidade e tudo mais. E muita atenção também à questão de troca de fuso horário para alfândega, para quem vai viajar internacionalmente, eventualmente você vai chegar, você não considerou o fuso horário, se chega a alfândega já está fechada em algum ponto, você não consegue cruzar, ou para pegar uma balsa, cruzamento de cidade, hora do rush. Lembrando, quando eu cruzei Cuiabá um tempo atrás, peguei muito movimento de caminhão, peguei a hora do rush, 6 horas da tarde, horrível com o calor local, era verão, então atenção para isso também. Eu sempre separo essa planilha em manhã, tarde e noite, para eu conseguir ver então onde que eu vou estar de manhã, onde que eu vou estar de tarde, onde que eu vou estar de noite, e colocando se eu quero parar em algum lugar, então eu quero parar para almoçar, então mais ou menos eu consigo planejar a questão de horário. Você pode deixar um espaço para colocar detalhes, por exemplo, falta de posto de combustível, se tem algum ponto específico que você queira parar, algum ponto turístico e o hotel de pernoite. E eu faço tudo isso com jogo de cor. Quando eu tenho tudo definido, eu vou colocando tudo verdinho. Se alguma coisa que ainda está para decidir, eu coloco em amarelo. Se alguma coisa que pode dar muito errado, que eu ainda tenho que verificar um ponto de atenção, eu coloco em vermelho. Então eu uso esse semáforo. Depois a rota, além dessa planilha, eu uso uma ferramenta do Google que chama, não é o Google Maps só, mas eu deixo tudo salvo, a viagem como um todo, uma ferramenta que é maps.google.com. Depois eu faço um vídeo mostrando para vocês como é isso. E blogs e internet. Então hoje em dia tem muita informação, tem muito viajante, tem muito encontro, boca a boca que você pode encontrar. Então perguntar e pedir informação. Além de uma outra questão que é muito importante, que é um checklist, para você ter todos os pontos que você precisa organizar, que você precisa fazer, seja da manutenção da moto, os itens que você vai levar. Então eu deixo tudo feito também, vou compartilhar com vocês uma planilha que eu tenho, um checklist básico dos principais itens, então eu vou sempre checando para ter certeza que eu não esqueci nada em termos de medicamento, em termos de óculos escuros, algum equipamento para moto, GPS, carregador, então eu tenho tudo lá, então quem quiser copiar e adequar para a realidade, fique à vontade. Preparar os acessórios, testar tudo está funcionando, fazer uma manutenção e verificar o clima. O clima é super importante porque é frio, é calor, é chuva. Bom, chuva, você tem estação mais chuvosa e menos chuvosa, é importante, claro, mas no dia eu não me preocupo muito, porque às vezes você sai com um dia lindo, roda 3 horas e pega uma pancada de chuva, então se eu quero sair, eu saio, seja sob sol, sob chuva, a não sei que seja uma chuva muito torrencial, mas o que eu me preparo bastante é com relação, principalmente para planejar minha viagem, o horário de nascer do sol e pôr do sol daquele local, porque isso se altera dependendo de onde você está, dependendo do período do ano, e isso define quantas horas por dia você vai conseguir rodar, pelo menos com luz do sol. Eu não gosto muito de rodar à noite, quando eu vou viajar para um lugar que eu não conheço, então eu tento ficar durante o dia, claro que vez ou outra acabo saindo dos planos, mas isso é super importante. Então você vê o nascer do sol, o pôr do sol, primeiro que também, dependendo do lugar, com frio antes do nascer do sol e depois do pôr do sol, esfria muito. Cuidado especial com montanha, porque o sol nasce se você olha pelo clima-tempo ou qualquer canal meteorológico, vai estar ao nascer do sol, é às 6h30 da manhã. Mas o sol ainda está atrás da montanha, então o raio solar não está batendo em você, você ainda está com frio e ainda está um pouco escuro. Então
esses macetes são muito importantes. Então, esses são alguns pontos relevantes para planejar uma viagem que eu queria compartilhar com vocês, principalmente de se conhecer, de pensar o que é relevante, como você gosta de viajar, qual que é o seu estilo de viagem, se você é uma pessoa que quer ter tudo mais planejado, se você quer sair com todos os hotéis reservados para você saber onde você quer chegar, ou se você é aquela pessoa que quer ter a liberdade, né? Então, a questão de hotel para mim é o melhor exemplo. Se você sai com tudo planejado no detalhe, a vantagem é que você sabe que você vai chegar numa cidade, tem um lugar, um quarto quentinho, um banheiro com um chuveiro quente te esperando. A desvantagem é que se você resolve mudar a rota, ou se você resolve mudar o destino, ou se alguma imprevisibilidade, por alguma imprevisibilidade você não consegue, você tem que desmarcar o hotel, muitas vezes você não consegue, você perde o investimento, você tem que acabar arranjando um outro hotel de qualquer forma. Então, minha dica pessoal, o que eu faço? Para datas em finais de semana, para cidades em que eu sei que o hotel é muito concorrido, eu tento me planejar, então, bom, tudo bem, eu estou indo para o Peru e em Cusco eu quero ter hotel. Então, em Cusco eu vou estar lá mais ou menos no final de semana do dia tal, eu tento marcar e aí até lá, se eu antecipar em uma data da viagem, se eu atrasar, em outra eu tento fazer uma compensação e eu chego no período para cumprir o meu planejamento. Mas se você faz tudo muito no detalhe, muito à risca, fica difícil de você cumprir, você fica um pouquinho escravo do seu planejamento, dependendo do caso. Se você estiver fazendo tudo muito solto, você pode passar a algum perrengue. E isso varia também se você estiver em grupo. Se você estiver em grupo é muito legal você ter mais ou menos alinhado o que fazer para não acontecer de durante a viagem um quer fazer A, o outro quer fazer B, o outro quer fazer C e aí você perde muito tempo para replanejar e reorientar. Então, fica de olho nos nossos outros vídeos que a gente fala com detalhes dessas ferramentas. Esse é uma ideia mais, como eu falei, psicológica, ideológica do que está na cabeça e, obviamente, no corpo do motociclista. Fica ligado, deixa sua dica, sua opinião, nos siga para mais vídeos e até a próxima. Tchau!